Olá amigos, meu nome é Virgílio Guerreiro e espero que estejam todos bem, de saúde. A fase de desconfinamento continua, espero que estejam bem de saúde e que continuem a proteger-se porque o Covid continua aí e vamos todos vencer isto juntos. Hoje eu vou falar do vídeo 5, portanto, desta série de poesia para iniciados, para aqueles que pretendem iniciar-se nas artes da poesia e antes de começarem a escrever os seus poemas, penso que devem ponderar determinados aspectos. Já falamos de vários assuntos. Hoje gostaria de falar também de um assunto que acho bastante importante e que muitas vezes é o travão para que determinadas pessoas que até têm propensão para a poesia não avancem. E o tema de hoje é o medo, o receio. Há vários fatores que incutem o medo, o receio do poeta escrever ou de expor as suas obras. E, portanto, um dos fatores tem mesmo a ver com a própria personalidade da pessoa, uma pessoa muito tímida, receosa, com receio de o que os outros poderão pensar quando lerem as suas poesias. E eu tenho algumas dicas para vos dar e espero que ajudem. Portanto, temos várias forças de bloqueio. Como já disse, a primeira tem a ver com a própria personalidade da pessoa e há que vencer medos. E esses medos vencem-se de determinadas formas. Uma delas é escrever, 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 escrever e voltar a escrever e voltar a ler, como já referi também. Pronto. Mas temos vários tipos. O primeiro que eu gostaria de falar é a família. Portanto, poderá surgir aquele receio de que o que é que os nossos familiares vão dizer quando lerem as poesias. Poderá ser porque são demasiado sentimentalistas, portanto, falam do eu poético muito acentuado, muito exacerbado, e poderá não cair bem no seio da família. Os próprios amigos também são uma força de bloqueio muito importante nas nossas investidas, nas nossas ousadias. E por isso há que ultrapassar isso. E mais uma vez, repito, enfrentar as situações, seja na poesia, seja no próprio dia a dia, cada situação é uma situação. Mas não podemos ficar presos àquilo que os outros que nos são próximos vão dizer. Portanto, não podemos deixar que essas pessoas que nos estão aqui ao nosso lado sejam os nossos destruidores de sonhos, porque os nossos sonhos temos que os deixar voar. Lá está, mas desde que não influam, não tenham influência negativa naqueles que nos estão próximos, como é óbvio. Mas devemos de assumir os nossos medos, os nossos receios. Como um artista, por exemplo, no meu caso, que também estou ligado à música desde sempre, antes de subir a um palco, uma pessoa trama um pouco, tem um pouco de receio, porque, por exemplo, no meu caso, a viola poderá não estar bem afinada, as cordas poderão não estar nas melhores condições, podem já ser velhas, não tive o cuidado de as substituir anteriormente, ou a própria voz, não fiz o treino, não treinei adequadamente, andei a comer muitos gelados, a beber muitos refrigerantes frescos e que vai danificar as cordas vocais e a voz pode não sair muito bem, ou a própria reação do público poderá não ser a melhor perante as músicas que estamos a tocar em palco. E quando subimos ao palco, se tivermos a noção que fizemos o trabalho de casa, que afinamos, que substituímos as cordas são novas, a viola ou outro instrumento qualquer foi devidamente afinado, e se trabalhamos bem as cordas vocais para cantar e se ensaiamos bem, então aí o medo, o receio, aquele nervoso miudinho começa a dissipar-se, começa a desaparecer. E na poesia é a mesma coisa. Se nós pretendemos começar a escrever um poema, porque nunca tínhamos escrito, mas lembramos um dia, vou escrever um poema. E escrevemos, passado 15 minutos, 20 minutos, chegamos ao pé de um familiar, de um amigo, olha, este poema que eu escrevi está muito bonito, está muito giro, gostei bastante. E a reação dessa pessoa poderá não ser a melhor. Poderá não ser a melhor porque ou expusemos em demasia um determinado sentimento muito pessoal, às vezes muito íntimo, e essa pessoa não está preparada para isso, ou até pela forma de escrita.
poderá não ser a mais correta, poderá ter muitos erros ortográficos, as frases, os versos poderão não estar construídos da melhor forma e essa pessoa poderá reagir negativamente e isso pode ser em parte um destruidor de sonhos, porque vai-nos dizer aquilo que nós não queremos ouvir. Mas o poeta tem que estar preparado para ouvir tudo e mais alguma coisa. Ouvir coisas boas, coisas bonitas, coisas menos boas, coisas menos bonitas. Mas o poeta, ou como na vida em geral, temos de estar preparados para críticas positivas e críticas negativas. As positivas temos que aproveitá-las para tentar superar ainda mais e melhorar aquilo que nós escrevemos ou que fizemos. As críticas negativas temos que as encarar como um muro a ultrapassar, uma vedação de arame farpado que temos que saltar para ultrapassar esse obstáculo. E como é que vamos conseguir ultrapassar esse obstáculo? Lendo os clássicos da poesia, lendo os contemporâneos da poesia, treinar a escrever e voltar a ler, compreender e reler e reescrever e aguardar, deixar amadurecer a poesia como se fosse um bom vinho, fica na pipa a amadurecer durante anos a fio e depois quando vamos abrir essa pipa, passado 5, 10, 15 anos, será mel. E é esse mel que nós queremos beber e é esse mel que os nossos leitores, poetas, vão querer beber também. Portanto, a fase do familiar e dos amigos penso que deve ser ultrapassada com isso mesmo, com muito trabalho. E só quando termos a certeza daquilo que estamos a escrever, dos sentimentos que estamos a relatar, aí sim devemos mostrar aos nossos amigos, aos nossos familiares ou até mesmo a publicar aqui nas redes sociais ou editar um livro. Portanto, acreditar que aquilo que escrevemos tem alguma qualidade. E aí as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, irão aceitar também com naturalidade aquilo que nós escrevemos, aquilo que queremos transmitir. Porque muitas vezes podem estar diretamente ligadas a essas pessoas. Um poema sobre a mãe, um poema sobre o pai, sobre a namorada, sobre a mulher, sobre os filhos, ou uma desilusão qualquer para os quais os nossos familiares se conheciam. E se for escrito como uma forma assertiva, utilizando a linguagem correta, os termos corretos, uma linguagem bonita, palavras bonitas, de certeza que todos irão compreender. Portanto, essa é a primeira fase a ultrapassar, escrever e mostrar aos familiares e aos amigos, depois do poema amadurecido, depois dos poemas amadurecerem, quando nós sentirmos que chegou a hora de começar a mostrar a nossa obra, a obra do poeta. Depois temos também o receio sobre os temas. Qual será o tema que eu irei abordar nas minhas poesias? Os temas podem ser os temas que o poeta entender, desde uma folha de papel, a um favo de mel, à namorada, a uma musa, uma deusa, a um deus, ao mar, ao sol, qualquer coisa. Sobre qualquer assunto, o poeta pode escrever, pode e deve. Uma resenha histórica, um acontecimento histórico muito importante, ou de há muitos anos atrás, de há séculos atrás, ou um acontecimento histórico recente que tenha vivido, ou o qual tenha lido também. E chama a atenção para quando o poeta decide escrever sobre algum tema histórico ou sobre algum assunto que tenha determinadas características técnicas, físicas, o poeta deve ler sobre esse assunto. Se vamos escrever, imaginem, sobre o 25 de Abril, que é um tema que em Portugal toca a todos, os que o viveram e os que nasceram posteriormente, mas toca-nos direta ou indiretamente, toca-nos a todos. Devemos informar-nos sobre os reais acontecimentos do 25 de Abril. O porquê de surgir o 25 de Abril,
como surgiu e o pós-25 de Abril. Portanto, o poeta deve informar-se, deve ler sobre esses assuntos. Tal como se vai escrever sobre, por exemplo, agora o Covid-19. Já li inúmeros poemas sobre o Covid-19, uns muito bonitos, outros menos bonitos. Não interessa. São poemas. As pessoas tentaram se informar sobre o Covid. Os poetas informam sobre o Covid, como surgiu e como afeta as nossas vidas. E esse é também um fator a ultrapassar. O tema. O tema é o tema que o poeta assim o entender. A formiga, o carro que passou, a senhora bonita que passou, qualquer coisa. Agora, não nos podemos esquecer da função poética. Ritmo, melodia e sonoridade. Palavras belas. A estrutura é irrelevante. Muitas vezes preocupamos-nos, mais um receio. Será que devo escrever em versos livres? Ou tenho que estruturar de uma forma assertiva, contabilizando todas as sílabas, vendo um soneto, um hectassílabo, uma cestilha, qualquer coisa, qualquer forma poética, de estrutura poética. Como é que eu vou ultrapassar isso? Isso tem a ver também com o nosso treino e com a nossa leitura. Lemos diversos poetas e cada poeta tem a sua forma de escrever. Uns têm em rima livre, outros em rima metrificada, outros rimam, outros não rimam. Não interessa se rima ou se não rima. A rima não é obrigatória. Agora, se não rima, o poeta tem que ter o cuidado de escolher as palavras certas para aquele determinado momento, para aquele espacinho livre para colocar aquela palavra. Se rima, o poeta deverá ter o cuidado de escolher aquelas palavras que melhor encaixam naquela rima. Não interessa se é rima rica, rima pobre, ou rima rara, se é A, B, B, A. Isso pouca relevância tem. O próprio poeta é que vai descobrir a sua forma de rima ou de não rima. Agora, convém o poeta ter consciência que há uma cadência no poema. E essa cadência deverá ser obtida para o leitor, quando está a ler o seu poema, a declamar, a cantar o seu poema, não ter quebras por causa de determinadas estruturas nas palavras que bloqueiam o desenvolvimento normal da rima, do verso. A melodia, o ritmo. Aí o poeta, sim, quer tenha as palavras rimem ou não, o poeta deverá ter atenção ao ritmo e à melodia. E disso falaremos nos próximos vídeos para não falar muito em termos técnicos neste momento. Neste momento o que interessa é o poeta estar predisposto a escrever e a superar os medos iniciais. Medo de mostrar à família, receio de mostrar aos amigos, receio de publicar nas redes sociais. Portanto, e também o poeta também deve ter atenção à mensagem. O que é que o poeta quer transmitir? E um dos receios do poeta é que o poeta se centre apenas no tipo de linguagem, portanto, utilizar palavras belas e rimas raras, preocupa-se em demasia em palavras e acaba por esquecer a mensagem. Ou então centra-se em demasia na mensagem e esquece das palavras. E o poeta é um pescador. O poeta é um mineiro. O poeta é um agricultor. Ambos buscam palavras. O pescador pesca palavras.
faz a seleção. O mineiro procura palavras no subsolo. O agricultor ara a terra na busca das palavras. E poderíamos ir por aí. O cozinheiro, o poeta é um cozinheiro, cozinha palavras. Joga a sopinha de letras para dentro da panela, faz uma mistura e depois extrai a sopinha de letras já com palavras formadas. Agora, não pode esquecer de associar a mensagem ao tipo de linguagem, porque senão o leitor perde o interesse. Se está a falar da lua e o poeta está a dizer que a lua é redonda, é branca, depois há o quarto crescente, há o quarto minguante, se calhar pouco interesse poderá ter para o leitor. Se o poeta estudar sobre a lua, como é que a lua é, como surgiu, que influência tem nas nossas vidas e na vida da natureza, e depois associar também uma estrutura rítmica, melódica e palavras belas ao tema, ao assunto, à mensagem, vamos ter um equilíbrio perfeito entre mensagem e palavras e assunto. Descrições. Mas não pode ser só descrições, tem que ter também palavras belas. É a minha opinião. Outros poetas poderão ter opiniões diferentes, como é óbvio, porque o poeta pode tudo. Inclusive imaginar uma lua quadrada. Uma lua que sabe nadar, flutua no mar. Uma lua que tem asas e voa. Uma lua que é roxa, que é vermelha, que é verde, tem árvores. Andam lá pessoas a passear, andam de bicicleta na lua. Porque o poeta pode tudo. Lá está. Não é só a mensagem, mas sim a beleza, a estrutura, a estética. Tudo isso influi no poema. E isso é fácil de conseguir? Não. Não é fácil. Eu consigo. Umas vezes consigo, outras vezes não. Mas quando leio poemas de autores consagrados ou de outros menos conhecidos e que me tocam na alma, e sinto e volto a ler e volto a ler e reler e tentar compreender, digo sim, este poema é perfeito. Tem ritmo, melodia, sonoridade, tem tema, tem temática, tem palavras belas, tem muitas figuras de estilo. Enche-me a alma. Bebi o mel. Se vamos conseguir fazer, não sabemos. Só os leitores é que vão conseguir dizer. Nós, quando estamos a escrever, sim senhor, e publicamos o poema, ficamos de alma cheia. O leitor de alma cheia vai ficar também se sentir que esse poema amadureceu nas pipas de vinho. Por falar em rimas e não rimas, selecionei três poemas que eu considero muito bonitos, muito belos. Um de um contemporâneo do século XIX português e dois de meados do século XX. Vou começar por um pequeno livro, A Luz dos Pulmões, é um bocadinho, do Jorge Melícias, do ano de 2000, e que fala um pouco sobre poesia. E estes dois primeiros poemas que eu vou ler não obedecem a tal esquema rimático, mas tomem atenção às palavras e ao sentido. Depois eu também escrevo no vídeo, também passarei o poema para vocês lerem também. Página 45 do livro A Luz nos Pulmões, de Jorge Melícias, de edições Quase, uma existência de papel, ano 2000. O poema são fogueiras levantadas na garganta, ou um sono inclinado sobre as facas. Alguém diz, a prumo, todos os nomes queimam,
E há uma deflagração assombrosa. A palavra acende-se com uma árvore de sangue ao centro. Jorge Melícias. O segundo poema é das obras completas de Maria Teresa Horta, 1960-1966, das coleções de Viva Voz, dirigido por Artur Lucena. Também uma raridade que consegui encontrar numa loja, numa livraria dessas mais pequeninas que costumam ter estas belezas. Maria Teresa Horta, e selecionei o poema Sensação. De verde, como as mãos ou os teus olhos. Da sensação, o perigo ou incerteza. Da noite para a boca ou sobre o mar. Ou o mar que percorrido é indiferença. Devagar a noite cai para trás, em varandas matemáticas de dorsos vagarosos. No meio da planície assombra um momento, perfil súbito de lua a arrebentar nas árvores. E em cada silêncio liso, submerso, a água é uma vigília de punhos entreabertos. Maria Teresa Horta. Beleza em cada palavra que esta senhora escreve. Portanto, tem 250 páginas de belas poesias. Recomendo. E o Jorge Melícias também recomendo. O terceiro é Cesário Verde, um clássico da literatura portuguesa, da poesia e da prosa portuguesa. Isto, por acaso, é um livro onde também fala no estudo da sua obra. Também comprei, também foi barato, 2 ou 3 euros numa dessas livrarias de esquina. E o poema que selecionei obedece a rima. Aliás, o Cesário Verde obedece muito a rimas, porque vem das escolas clássicas, e por isso. Mas é um poema um pouco incomum para o estilo de Cesário Verde. Chama-se Merina. Merina. Rosto comprido, airosa, angelical macia. Por vezes, a alemã que eu sigo e que me agrada, mais alva que o luar de inverno que me esfria, nas ruas a que o gás dá noites de balada. Sob os abafos bons que o norte escolheria, com o seu passinho curto e em suas lãs forrada, recorda-me a elegância, a graça, a galhardia de uma ovelhinha branca, ingênua e delicada. Recordam-se do sentido conotativo das palavras que a obra poética deverás ter, pois este tema de Cesário Verde é um desses casos. Merina. Rosto comprido, airosa, angelical, macia, por vezes a alemã que eu sigo e que me agrada. Será que ele está apaixonado por uma senhora alemã? Ou será uma merina ovelha? Recorda-me a elegância, a graça, a galhardia de uma ovelhinha branca, ingênua e delicada. Merina é uma raça de ovelhas. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Reflitam e força, vão à luta, comecem a ler, comecem a escrever e a reescrever e a escrever e tomem atenção à função poética. Ritmo, melodia, sonoridade. Palavras belas, sentidos conotativos. Adeus!